você falou que não alivia a pressão em cima do Zubeldia. Alivia, não resolve, né? Porque o Zubeldia ainda está sob questionamento e o maior questionamento dele é a administração de um time que parece que vai decolar, aconteceu no Campeonato Brasileiro, e depois fica estagnado, não vai a lugar nenhum. Parece que vai decolar no Campeonato Paulista porque consegue a classificação antecipada, depois desaba também. Que gestão de elenco é essa? Que nível de motivação tem esses jogadores? E o que esse treinador é capaz de tirar deles? Será que tem um teto e esse teto é baixo? É isso que o torcedor está se perguntando. Isso que o Lino está falando é muito interessante, porque me leva para o ano passado do São Paulo, quando o São Paulo é eliminado para o Galo, na Copa do Brasil. O time estava super bem no Campeonato Brasileiro. Aí ele vai para o mata-mata com o Galo na Copa do Brasil, é eliminado da forma como foi, né? Com aquele jogo, um segundo jogo ruim, o primeiro jogo um gol de bola parada. E aí o time começa a ficar morno. Fica morno, não faz uma grande reta final de Campeonato Brasileiro, tanto que ficou ali oscilando muito, quase ameaçando perder aquela vaga direta de classificação para Libertadores. A sensação que eu tenho é essa, assim, que a grande questão do Zubeldia, além da questão tática, é o quanto ele consegue mobilizar esses jogadores para continuar. Ó, você conseguiu essa primeira parte da meta, mas tem que continuar aqui, porque o primeiro turno foi muito bem. E aí, quando vira o turno e vai para o mata-mata da Copa do Brasil e cai, o time não consegue reagir. E esse ano a sensação que eu tenho também é essa. O time, tudo bem, oscilou, não está tão bem, mas conseguiu a classificação e já não voltou a performar. Não voltou a jogar individualmente, não estava bem. Aí agora ele começa a mudar o time. As duas últimas rodadas do São Paulo, o Zubeldia mudou o time, vem mexendo no quarteto, que eu acho que é importante para você, né, estimular ali. Ninguém gosta de ir pro banco, né, Maestro? É até cruel. Fala assim, é bom ir pro banco. Não é bom pro Caleri, não. É péssimo, mas é porque coloca competitividade, né? Em algumas situações, pro treinador, o fato de ter 4 jogadores desse mesmo nível, e às vezes um não está na condição, aí fica complicado pro treinador. Ele vai ter que modificar, de repente, até a forma de jogar e vai ter que sacrificar, entre aspas, um pro banco para poder o time crescer e evoluir. Essa é uma discussão que a gente faz pouco no Brasil, né? Qual? O teto do treinador. Esse treinador me leva até onde, cara? Até que ponto o meu elenco ele oferece mais do que ele consegue tirar? Quer falar do Ramon Dias? Pois é, eu ia dizer isso agora. Isso acontece no Corinthians, com o Ramon Dias. Será que também falta para nós o diretor que saiba avaliar isso, né? Dentro da estrutura do clube, gente capaz tecnicamente para entender, bater o olho e daqui não vai, ele tem um limite, esse meu time tem um potencial muito maior, o cara não vai conseguir tirar o potencial. Qual, na sua opinião, é o limite do Zubeldia, o potencial do Zubeldia? Ele já bateu em 2 telhados, né, Rizek? Dentro do Campeonato Brasileiro, e a gente está vendo agora no Campeonato Paulista. Se ele conseguir ultrapassar esse limite do Campeonato Paulista, ele pode convencer a torcida de que o teto dele não é baixo. Porque o elenco dele era para estar mostrando mais. É isso que eu ia dizer. E o material humano que ele tem à disposição é um material humano. Quem chegou agora é gente de qualidade. É gente que pode realmente fazer uma diferença. Cabe a ele exatamente usar essas peças da melhor maneira Ou alguém possível. avaliar, né, Maestro? Por exemplo, o caso do Calleri e do André Silva, né? Eu também estou contigo. Acho que o Calleri é mais jogador do que o André. Mas o momento do Calleri não é. Ele vem de contusões seguidas, né? E não consegue voltar aquele Calleri que a gente viu quando ele retornou para o São Paulo. O outro garoto está numa situação, num momento melhor, né? Como é que ele vai fazer? Calleri, ídolo, capitão, uma série de coisas. É difícil para o treinador. E ele que tem que fazer essa avaliação, né? Principalmente em conjunto com quem vai sair, para não perder esse cara. Porque em algum momento ele vai retornar. As contusões vão parar e a gente sabe que a capacidade do Calleri de dar o retorno ao treinador. É o treinador que tira mais dos jogadores. A gente ouve muitos atletas falarem sobre isso, né? O treinador que tira muito mais de mim. Eu, com ele, consegui jogar muito mais do que eu jogava. Olha o que o Cuca está fazendo com o elenco do Atlético, que a gente sabe que tem potencial, mas, bem ou mal, ele está conseguindo tirar mais naquela prateleira ali que você colocou ainda há pouco, do que a gente na largada imaginava que o Atlético pudesse entregar. Tem alguns treinadores que são capazes de fazer isso. O Zubeldia falou sobre as críticas que tem sofrido. E, pasmem, deu razão a elas. Dá uma olhada. A veces las críticas son infundadas, otras veces las críticas tienen fundamento sólido. Y debo reconocer que las críticas hacia mí son justas. Son justas porque el equipo no estaba funcionando bien y porque más allá de merecer más puntos en esos 4 o 5 juegos que
que no ganamos, el equipo no estaba como tenía que estar y repito, a veces las críticas uno puede sentir que no las merece y otras veces puede sentir que las merece. En este caso, las críticas hacia mí son correctas. Legal, né? Bom, e aí o que a gente faz cara. a partir disso, né? Desarma a crítica, né? Quando você se Se apropria. auto, né? Interessante. Mas vai pro É interessante, mas prontuário, não é né? normal, né? É difícil você encontrar treinador que tenha coragem de fazer isso, né? A maioria não faz. Encontra sempre alguém para jogar o lixo para debaixo do tapete do outro, né? Eu vou juntar as falas do Abel com a fala do Zubeldia. A fala do Abel, eu acho que ela é um bom resumo da maneira de se analisar futebol no Brasil. O técnico que está lá no dia a dia não sabe nada, só faz coisa errada e nunca é a melhor pessoa para corrigir um futebol do time se ele está ruim. Sempre se acredita que quem está lá fora possa chegar e fazer coisa do que aquele que está lá dentro no dia a dia não pode. Vou pegar a fala do Abel, que eu acho que faz todo sentido, quando ele faz essa crítica às nossas análises, e vou pegar a fala do Zubeldia, quando ele reconhece que há críticas que são boas. Então, assim, há críticas realmente que são um baita de um exagero, cara, que eu acho que são as críticas ao Palmeiras. E há críticas necessárias. O São Paulo ficou 5 jogos sem ganhar no Campeonato Paulista. Não tem como defender isso. Não tem nem histórico, porque o Abel tem um histórico na defesa dele. Nem o histórico o Zubeldia tem, de poder evocar para defender o São Paulo ficar 5 jogos sem vitória, com futebol muito pobre no Campeonato Paulista. Então, não havia outro caminho para ele que não dizer, cara, as críticas são justas. 5 jogos jogando mal seguidamente no Paulista é motivo de alerta mesmo. Posso pegar a frase do nosso grande mestre Armando Nogueira? Crítica sem ofender. As críticas que ele está falando são as críticas que não viraram ofensas. Então, por isso que ele está dizendo, são corretas, entendeu? E necessárias. Porque eles sentem, ele, qualquer um, sente exatamente quando há diferença entre uma crítica e uma ofensa, né? E o caso, 5 jogos, você deu uma crítica em função do trabalho, não tem uma ofensa ao treinador. E qual o tamanho dos seus elogios, Ana Thaís Matos? A melhor campanha do estadual? Críticas pelas atuações nos últimos 5 jogos, antes desse aí, né, Joana? Aí veio essa resposta com os 3-1 sobre o próximo adversário do Palmeiras, né? E um dos melhores times do campeonato. E com, aparentemente, uma quebra das próprias convicções do Zubeldia, porque ele abre mão do quarteto. Né? Então, ele já tinha jogado com 3 zagueiros contra o Palmeiras, que foi aquela partida que um lado elogiou pelo comportamento tático, disciplinado, que arrancou os pontos do Palmeiras, que foi aquele 0-0 planejado, e outro lado criticava. Não, o São Paulo é gigante, não pode jogar contra nenhum adversário para empatar. Mas foi um esquema que ele repetiu ontem. Então, ele coloca Sabino, Arboleda e Ferrarese, Alan Franco, que até então era titular, agora ficou bem claro para quem não entendeu, não é mais titular do São Paulo, não é nenhuma das opções, é a 4ª opção, tá? E aí ele põe o André Silva como referência no ataque. E aí ele poupou alguns jogadores, sim. Ele poupou o Caleri, que estava até amarelado, mas o Caleri entra o Caleri entra no finalzinho. Caleri, às vezes dá uma confundida aqui. Ele entrou no finalzinho, mas ele foi poupado, acho que até por conta mais por conta do cartão amarelo. Então era um time meio híbrido, com um novo esquema tático que aparentemente ele vai manter, porque ele já tinha dado certo, entre aspas, contra o Palmeiras. E aí, no meio, ele coloca o Pablo Maia e o Marcos Antônio. O Pablo Maia é uma preocupação, né? Porque ele sai machucado, ele prende o pé no gramado ainda no primeiro tempo, sai chorando. A gente está tentando uma atualização, inclusive, dos exames do Pablo Maia para saber a gravidade dessa torção no tornozelo, da sem-torce. E aí ele põe o Cedric Soares e o Wendel abertos. Então, o Cedric Soares assumiu essa vaga do lado direito, que estava pingando, porque o Igor Vinícius não estava indo bem. Então, quando a gente fala quebra de convicções, a gente pode citar algumas ali. Ele vinha sendo cobrado para mudar a forma do São Paulo jogar, e ele está tentando mudar a forma do São Paulo jogar. Então, ontem, 3 zagueiros, Cedric Soares titular, o Wendel pro lado esquerdo titular, e aí ele botou o Luciano no banco, que talvez ele tenha que lidar com isso se quiser manter esse esquema. Lucas Moura e Oscar foram titulares com mais liberdade ontem, e até pela formação que ele fez, né, com Marcos Antônio, Pablo Maia e os 3 zagueiros. E aí ele tirou um pouco da obrigação de marcação dos dois
né, deu mais mobilidade e aí o André Silva estava lá para concluir as jogadas. Então, acho que tem essa questão do Zubeldia, que essa coletiva, acho que resume muito desse sentimento. Ele, olha, talvez eu estivesse errado, realmente, acho que as críticas eram merecidas, eu estava insistindo no esquema e eu vou mudar. E eu estou me colocando à disposição para mudar. Então, acho que esse jogo, antes da fase de mata-mata, acho que é um ponto importante, que ele deu sinais que aquela formação que a gente colocou como titular, ela não vai ser repetida, até porque ele não vai ter peças, né? O Alisson se machucou, Pablo Maia se machucou, né? Alan Franco, que era o titular da zaga, não vai ser titular, então obrigatoriamente ele vai ter que mexer, mas talvez o quarteto vai ser repensado realmente. Agora ele vai ter uma semana pela frente para tentar repetir isso, né? Já que é uma nova ideia, a gente vai ver só no próximo jogo se realmente isso vai vingar. Mas eu achei legal a meia-culpa que ele fez, assumindo isso, né? Muitas vezes os treinadores colocam na culpa de todo mundo, né? Todo mundo tem culpa, menos algum erro que eles tenham cometido ali, alguma falha de avaliação, que é natural de acontecer. Todo mundo erra, todo mundo se equivoca. Não precisa mandar o técnico embora por isso, né? Não precisa fazer uma crise gigantesca por isso. Basta que você converse internamente e faça com que o profissional entenda isso. E, ao que parece, aconteceu. Acho interessante essa nova formatação, porque, como a Joana explicou ali, realmente você ganha um pouco mais de liberdade ali para o Lucas e para o Oscar. Não que eles não tenham que voltar para marcar, né? Mas ao invés de ter uma linha de 4 na hora de defender atrás, você passa a ter uma linha de 5. Então, na hora de balançar essa linha de um lado para o outro, você tem um elemento a mais. Você libera um pouquinho mais o ala para fazer uma abordagem de marcação mais à frente. Então, você tira um pouco dessa obrigatoriedade do Lucas e do Oscar. Não que eles não tenham que voltar, eles só tem que correr um pouco menos, né? Menos metros de campo para fazer isso. Gosto do Marcos Antônio, tenho que falar desse desde o ano passado aqui, acho que é um jogador que merece ter uma sequência maior no São Paulo, por mais que muitas vezes ele próprio seja irregular, mas acho que ele dá um toque de qualidade, uma capacidade de sair de pressão, que o São Paulo tem dificuldade muitas vezes de ter ali em saída de bola. Equilibra essa questão no meio campo. E o André Silva no ataque, cara. Acho que o André Silva, para mim, a disputa no centro do ataque do São Paulo, ela tá aberta. Não vejo o Calleri hoje tão absoluto quanto já foi em outras temporadas. É um jogador que hoje tem mais problemas físicos do que já teve. E o André, sempre que entra, entrega boa movimentação, capacidade de finalização. Ainda tem o Rian Francisco, que pode ter também a sua oportunidade. É legal quando a gente percebe que o treinador ele tem a mente aberta para fazer essas mexidas quando as coisas não estão dando certo. Estava falando de pré-temporada dos times do Rio no primeiro bloco. O São Paulo chega à fase final do Campeonato Paulista com algumas dúvidas de time, não só de formação, né, de esquema, como de time. Por exemplo, eu fiquei surpreso com o Alan Franco reserva. Para mim, o Alan Franco é titular desse time. Também fiquei. E aí, nesse esquema com 3 zagueiros, que eu acredito mais nele contra times da Série A do que no quarteto, tá? Eu acredito mais nesse sistema. Mas os jogadores do meio de campo, por exemplo, são muito importantes. O Pablo Maia, ao que tudo indica, vai ficar um tempo fora do time. Vamos ver o Alisson também. Aí você vai ver o Marcos Antônio, acho que é uma boa chance para ele nesses próximos jogos. Como que vai... Porque esses caras precisam marcar muito e precisam fazer a saída também. São dois jogadores nesse 3-4-3, pensando que no 4 tem os dois laterais, os dois jogadores do meio são muito importantes nesse esquema. E sem o Pablo Maia, vamos ver como é que esse time vai ser montado. O Marcos Antônio não é um primeiro volante, né? Ele é um jogador de saída. E o Luiz Gustavo está machucado também, que é uma coisa que agrava, né? E aí, nas laterais, o Wendel ontem, primeiro jogo como titular assistência, acho que é uma boa notícia ali, apesar de que o Enzo vinha fazendo bons jogos. O Cédric ganhando espaço no lugar do Igor Vinícius, que era a maior interrogação desse time do São Paulo titular. E concordo contigo sobre o comando de ataque, cara. Por isso que eu acho que tem questões em todos os setores. Não acho o Calleri titular absoluto desse time hoje. Acho que existe disputa. Ainda acho que numa semifinal contra um grande, se for o caso, vai jogar o Calleri, até nas próprias quartas de final. Mas o André Silva tá buscando o espaço dele aí. Eu gosto muito desse jogador e acho que ele dá uma dinâmica assim. O Calleri é um ótimo centroavante, é um jogador que fisicamente se impõe em duelos diretos, bola aérea. Mas eu acho que o André oferece uma dinâmica de movimentação que o Calleri hoje não consegue entregar. Ele consegue fazer movimentos num espaço maior de campo. Isso facilita quando o São Paulo, por exemplo, tem um contra-ataque e tem que gerar profundidade num passe longo. Ele consegue atacar mais espaço em relação ao Calleri, ganha esses duelos em velocidade com os zagueiros, finaliza muito bem de fora da área, né? Já fez muitos gols de fora da área. Chuta forte. Então é um jogador interessante. Tipo, Zubeldia, pode ser que daqui a pouco o Calleri retome a vaga, porque é bom jogador. Mas você levantar
essa disputa, ter essa possibilidade, São Paulo, para mim, só tem a ganhar com isso. Para fechar com a Joana, tem os confrontos do Campeonato Paulista. A partir de quando, Joana? As datas já estão todas definidas, não? Os jogos provavelmente no domingo, né? Mas vai ter uma definição hoje. Dos Nesse locais, domingo mesmo, inclusive. domingo de carnaval. Exatamente. Carnaval. Vai ser domingo. Aí tem uma definição de horário e locais, porque, por exemplo, São Bernardo e Palmeiras, pode ser que São Bernardo opte por jogar em outro lugar. Não jogue exatamente no seu estádio. Então tem essa interrogação, né? No caso de Santos, Corinthians e São Paulo, a gente já sabe onde os jogos acontecerão. Mas esse jogo aí contra o Palmeiras ainda tem essa indefinição. Até é bom para destacar que a gente colocou aí do lado esquerdo quem tem a vantagem... quem tem a vantagem no caso do Campeonato Paulista, só a vantagem de jogar em casa. No caso de empate, vai para pênalti. É jogo único com decisão por pênalti se for por empate. Corinthians e Mirassol, Santos e Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino, São Bernardo e Palmeiras. Joana de Assis, obrigado pela participação na redação de hoje. Até amanhã. Vamos agora até Porto Alegre para falar do Gauchão FIFA, né? Que é como o Diogo Oliveira tem se referido a esta edição. E olha, os primeiros passos foram dados para um Grenal na final. Lógico que tudo tem que ser confirmado na partida de volta, né? Mas o Inter se saiu muito bem, né? E o Grêmio poderia ter saído melhor se o... Salve, nação tricolor, beleza? Rapaziada, vamos aqui às notícias do São Paulo de hoje. A gente acabou de acompanhar o corte aí do canal Sport TV, né? Programa Seleção, um dos melhores debates do Brasil, debates esportivos, né? E vamos falar um pouquinho mais a respeito do Pablo Maia, que acabou se lesionando, rapaziada. Que situação dele, né? O moleque não consegue ter uma sequência boa ali, né? Logo vem uma lesão seguida da outra, vem dizer. Vamos seguir aqui com as informações do site do GE que trouxe pra gente. Pablo Maia, do São Paulo, tem lesão no ligamentar, rapaziada, e terá de passar por cirurgia. Lesão ligamentar, rapaziada, é uma das piores lesões que tem, mano. O tempo da recuperação geralmente demora um ano aí, então essa temporada aqui quase já era pra ele. Vamos aqui com mais informações do Pablo Maia. A lesão do Pablo Maia é um duro golpe para o São Paulo. Nessa reta final do Paulistão, o volante vinha em grande fase, dando um equilíbrio no meio de campo, né? Do São Paulo ali, com intensidade na marcação e também qualidade na saída de bola. Além disso, era a peça fundamental na transição defensiva, um ponto-chave, pessoal, no modelo do nosso Zubeldia. Sem ele, o São Paulo perde um jogador que alia combatividade e bom passe, o que obriga, né, o técnico a repensar a estrutura da equipe. Bobadilha pode oferecer o mesmo vigor físico, enquanto o Alisson traz mais dinamismo e Marcos Antônio um toque de qualidade. No entanto, nenhum deles tem exatamente as mesmas características do Pablo Maia. Não é à toa que o Dorival estava acompanhando o moleque, estava vendo porque logo ele seria convocado, rapaziada. Então, mais um baque para ele aí. O impacto dessa ausência será sentida, mas também abre espaço para novas soluções táticas. Resta saber como o Zubeldia vai ajustar o time nesse momento agora, nessa reta final também. É um baque enorme pra gente aí, né, pro São Paulo, perder o Pablo Maia justo na reta final ali do Paulista. O time vinha quase se encaixando, né, fez um ótimo jogo aí contra o São Bernardo. E era um dos pilares ali do time, mantinha o equilíbrio no meio campo. Além da marcação forte, dava qualidade na saída de bola. E ainda chegava bem no ataque, rapaziada. Agora o Zubeldia, né, vai ter que quebrar muita cabeça. Bobadilha tem mais imposição física. Alisson pode ajudar na construção, mas nenhum deles consegue entregar o que o Pablo Maia conseguia, rapaziada. E para piorar, Luiz Gustavo ainda está fora. O jeito é torcer para que o time consiga suprir essa ausência e que Pablo Maia volte 100%. O moleque já superou uma lesão séria no ano passado. Então dá para confiar, né, que ele vai voltar bem de novo. Mas que é uma perda gigante pra gente, pessoal. Não tem como a gente negar isso. Pablo Maia, desde a primeira vez que ele lesionou ali, foi um baque pra gente. Novamente, outra lesão. Quando ele vinha conseguindo manter essa sequência, outra lesão vai afastar ele aí. Eu acho que essa temporada aqui já era pra ele, rapaziada. Tempo de recuperação dessas lesões demora muito, então pode ser que ele volte lá pra setembro, mais ou menos. Setembro, novembro, nessa faixa aí, pessoal. Então é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e também deixa seu like.